nos bastidores dessa transmissão. Aleluia. Você pode estar sentado. Agradeço ao Ministério de Louvor. Vou querer só aquele fundinho musical abençoado aí, aquele padzinho baixinho, violão ou a guitarra bem baixinho. Aleluia, tá ótimo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Comunicação avisa que eu já posso entrar aí, amém? Estou liberado? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje estivemos, pela graça do Senhor, porque para Ele é toda a honra, toda a glória e todo louvor. Estivemos aí fazendo a entrega dos kits de Santa Ceia, né? Fizemos um levantamento dos irmãos da igreja, né? Que não poderiam estar aqui conosco na transmissão, que ainda estão em suas casas, não podemos ainda reunir de maneira presencial. E aí estivemos reunindo aí, levando, né, o kit de Santa Ceia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um momento tão precioso, né? Muitos foram surpreendidos ali. Tivemos essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, né? E hoje a gente vai poder estar celebrando este momento de comunhão juntos, através ainda da internet. Quero dizer para você que os decretos de flexibilização, né, para que a gente possa se reunir com um pouquinho de restrições ainda de forma presencial, mas a gente já vai poder aí daqui a alguns dias retornar ao culto presencial. Aleluia, você louva a Deus por isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Suportamos todo esse tempo, né? A igreja é valente, a igreja é forte, ela persevera porque tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida, que esteve orando conosco durante todo esse tempo, né? E em breve, aí daqui a pouquinho, então a gente vai estar anunciando oficialmente, né? Como será o formato desse novo decreto, para que a gente possa, como igreja, não se amoldar, mas se adequar a um momento que Deus está nos permitindo viver. Amém? Aleluia, aleluia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é uma questão de honra a igreja se adequar. Amém? É uma questão de honra a igreja se adequar. Ora, a palavra do Senhor diz que a humanidade, a natureza, o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então o mundo espera, as pessoas esperam que nós, igreja, venhamos a manifestar a glória de Deus. Então as pessoas, o mundo não esperam que nós venhamos causar polêmica, que nós venhamos a ser um mau exemplo, um mau testemunho de comportamento diante de uma sociedade. A gente precisa então se demonstrar diante de uma sociedade não de máscaras, expressando e mostrando a nossa verdadeira face. E qual é a verdadeira face do Evangelho? A verdadeira face do Evangelho, porventura, está ou estará, mesmo após esse tempo de pandemia, escondido atrás das máscaras? Ou então, quando acabar esse tempo de quarentena e pandemia, a verdadeira face da igreja será revelada? Como será isso tudo? Eu tenho me questionado, eu tenho perguntado a Deus, eu tenho olhado as notícias, escutado as notícias, tenho tido consciência do que está acontecendo no mundo, do que tem acontecido em meio à política, e desde já eu quero repreender todo mal entendido acerca do que eu vou falar, e repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus toda má interpretação causada pelos demônios, para que a palavra venha chegar ao seu coração de maneira plena e verdadeira. Não uso o altar, não uso o microfone para a política, eu uso o microfone da igreja, o altar da igreja, para declarar o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ora, a palavra do Senhor já dizia a Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que não era, no versículo 7, que não era para Josué, era para Josué se levantar, para se encher de força e coragem, para conduzir o povo a Canaã, aquela Canaã mesmo
em que eles saíram do Egito e foram ao seu caminho. Foram ao encontro desta Canaã. E aí chegaram ali diante de Canaã. Moisés já estava morto. Então Deus agora chama Josué. Fala: Josué, se levanta, se coloca de pé, ser forte, corajoso, Josué, porque você precisa levar este povo a conquistar essa terra que emana leite e mel, esta terra que eu prometi. Mas só que tem uma coisa: você precisa se levantar, ser forte, corajoso, e tem mais um detalhe: não aparte da sua boca as palavras da lei. E uma outra coisa: não se incline nem para a direita e muito menos para a esquerda. Se não é para inclinar nem para a direita e nem para a esquerda, esta palavra é válida nos dias de hoje. Ei, eu não me inclino nem para a direita e nem muito menos para a esquerda. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então eu não tomo para mim princípios políticos, eu tomo para mim princípios bíblicos. Eu não estou em favor da direita, nem muito menos da esquerda. Estou em favor da palavra de Deus e do reino dos céus nesta terra. Então eu não vim falar de política, eu vim falar nesta noite de honra. E por ver e perceber que o Brasil está vivendo um tempo de desonra, e isso tem contaminado as famílias, este espírito tem contaminado a política, a nossa nação, e também, infelizmente, desde muito tempo atrás, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos um grande problema, porque o coronavírus, ele vai embora. Amém ou não amém? Você crê nisso? Pode ainda ficar disseminado no nosso meio por algum tempo ainda. Vai levar um tempo até as coisas chegarem no nível que precisam estar. Mas o que sobra depois desse tempo? O que sobra para nós, para nossas famílias, o que sobra do Brasil, o que sobra da igreja nesta terra após a quarentena, após a pandemia? Porque se pensamos que iremos viver um tempo de glória, um tempo sobrenatural, eu também tenho ouvido e visto as pessoas profetizarem isso: nós não seremos mais o mesmo, o Brasil não será mais o mesmo, a minha família não será mais a mesma, eu também concordo, a igreja não será mais a mesma, eu também concordo. Ok, mas como será então? Porque o que Deus falou no meu coração é que se continuar vivendo uma vida de desonra, não vai mudar em nada. Não valeu ficarmos isolados dentro dos nossos lares, aprendendo a Bíblia, a conviver com as pessoas. Não vai adiantar para uma nação, para o mundo, porque a desonra, ela traz uma legalidade do inferno sobre a vida da sociedade, sobre as famílias, e o pior, também sobre a igreja. Lembra que eu falei no início? Todo mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O que as pessoas esperam de nós é um exemplo. O que as pessoas esperam de nós que temos a palavra é um bom conselho, é um bom exemplo, é um bom posicionamento. Não é um posicionamento político, não é uma ideologia, é um posicionamento santo e verdadeiro. E aqui eu quero declarar, e assim diz o tema da minha mensagem: a desonra de alguns gera o sofrimento de todos. Desonra de alguns, sofrimento de todos. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17 e o versículo 8. E aconteceu, Êxodo 17, 8. E aconteceu
que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai fazer os inimigos fugirem diante de vós. Tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, seja o desemprego, seja a enfermidade, vai bater em retirada contra você, contra a sua casa, contra a igreja do Senhor Jesus, contra a cidade em que moramos, também contra a nação. Moisés constrói então naquele lugar um altar e põe o nome de Adonai Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E ele declarou: o Eterno fez-me aqui um grande milagre. Eu queria perguntar para você: quantos de nós então esperamos um grande milagre da parte de Deus aí? Levante a sua mão. Você espera um grande milagre da parte de Deus? A igreja do Senhor Jesus na terra espera um grande milagre da parte de Deus? A sua casa, a sua família espera um grande milagre da parte de Deus? O Brasil espera um grande milagre da parte de Deus? Estamos cansados dos inimigos prevalecerem contra nós, contra a nossa casa, contra a igreja, contra o Brasil, contra a nossa cidade. E eu não falo de homens, não falo de carne, eu falo de poderes das trevas, que trazem o desemprego, que trazem as enfermidades, de questões naturais e espirituais, que vêm para atrapalhar a caminhada. Jesus também tem uma declaração poderosa sobre isso. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 1, você marca e anota e lê em casa depois. Diz assim: então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi ortogada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou:
somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Jesus nos dá uma declaração. Estava falando de um tempo muito longe, está falando de Moisés, Josué. Aqui eu falo de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que declara que um profeta não tem honra em sua casa, aquele que também nos diz que quando olhavam para ele em suas redondezas, nas proximidades da sua terra, da sua casa, olhava para ele de uma maneira tão simples e pequena, apenas o reconhecendo como o carpinteiro. Ali ele não era o Messias, ali era o carpinteiro. Ali ele era o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, simplesmente isso. Ele não era visto como o Senhor, como aquele que cura, como aquele que liberta, como Messias, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele era visto como simplesmente o carpinteiro. E ele declara que em sua casa, em sua terra, o profeta não recebe devida honra. Tem uma condição: por não receber em sua terra, em sua casa, no meio dos seus, a sua devida honra, no meio da sua igreja, no meio do seu país, no meio da sua cidade, no meio da sua família, a sua devida honra, acontece um problema. Naqueles lugares não haviam grandes milagres, naquelas redondezas não haviam grandes milagres, somente alguns doentes eram curados ao impor as mãos. Por haver pouca fé, por haver pouca honra. E eu quero dizer para você que ali eu penso que somente algumas gripes e algumas enxaquecas poderiam ser curadas. Me apropriei do texto sobre essa unidade de Ur, de Arão, de Josué e do povo, para ensinar pelo Espírito Santo que é possível viver e vencer, conquistar milagres quando existe honra. Amém ou não amém? Fala comigo assim: é preciso honrar para conquistar e viver milagres. Pastor, mas o senhor não fala muitas vezes que a unidade também traz o crescimento, que a unidade também traz a vitória? Sim, de fato, a unidade, existia ali unidade. O Senhor Jesus também ensinou. E isso não é antagônico, isso não se contradiz. No entanto, ele vai dizer ali em Mateus 12, 25, que o reino dividido contra si mesmo é arruinado, não prospera. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá, não subsistirá. Jesus vai nos ensinar acerca disso. Ele vai ensinar que precisa de unidade. Sem unidade não dá para subsistir, não dá também para vencer. Mas a honra vai entrar aqui como um fator fortalecedor. A honra é necessária. Só a unidade. Eu tenho uma frase aqui que está mais para frente, acredito, que vai falar sobre esta comparação. A divisão ou falta de unidade arruína qualquer grupo, seja ele casa, empresa, até a igreja. Mas a falta da honra é uma sutileza para a ação do diabo, para impedir o crescimento, o avanço, as vitórias e os milagres. Amém? Se não houver a unidade, impede realmente o crescimento. Impede. Tem que ter unidade. Sem unidade não vai mais adiante. Mas a falta de honra é uma sutileza. Sabe por que a gente se preocupa? A gente acha que é legal falar de unidade, mas a gente fala pouco de honra. E aí Deus me dá a missão, porque para mim a coisa mais difícil para um pastor é pregar sobre honra. Sabe por que é difícil o pastor pregar sobre honra? É porque parece que a gente está falando da gente mesmo, né? Parece que a gente está
torcendo as coisas, distorcendo as coisas, para tornar favorável para mim mesmo. Mas eu repreendo a acusação do diabo em nome de Jesus. Se Deus me colocou neste pastoreio e sobre este altar nesta noite, com posse desse microfone para profetizar sobre a sua vida, eu vou falar que você precisa honrar. Ah, mas vai. Só a unidade não adianta. Unidade sem honra não subsiste. Não causa o resultado necessário que precisamos. É um fator fortalecedor. Não é um ou outro. Não é um em detrimento do outro. É um colaborando com o outro. É um fortalecendo o outro. Aí você começa então a olhar para o que está ao redor. Comece a examinar. Aí eu estava falando de política no início. Comece a examinar a política. Comece a examinar as famílias. Comece a examinar a igreja. Êxodo 17:14 diz: então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para um memorial. É para sempre, é para a gente lembrar nos dias de hoje, nos dias que virão. É para a gente viver esse negócio. Fala aí, ó, depois Moisés construiu um altar. Mas antes Deus falou: olha, declara a Josué que eu hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Deus há de extinguir da memória daqueles que vivem em unidade, de que honram, se utilizam do princípio da honra. Deus há de extinguir das nossas memórias. Deixa eu te falar uma coisa, você não está entendendo. Você não vai nem lembrar mais que você tem inimigo. Você não vai nem lembrar mais que existem problemas contra a sua vida. Sabe por quê? Se viver o princípio da honra. Depois Moisés constrói um altar e põe o nome Adonai em si. O Senhor é a minha bandeira. Sabe por quê? Porque através de um propósito, fala comigo, através de um propósito, o Senhor Jeová de si fez um grande milagre naquele tempo. Deus levantou uma bandeira, o Deus que opera maravilhas, que nos faz vencer as mais difíceis batalhas e nos faz andar em lugares altos, nos uniu pelo seu propósito. Ele é a nossa bandeira. Mas tem que haver honra, tem que haver colaboração, tem que haver unidade. E eu citei o nome de Josué, citei o nome de Moisés, já preguei aqui uma vez sobre Josué, Hur e Arão, mas hoje eu quero acrescentar a participação fundamental do povo, e a participação fundamental de um outro líder, chamado Josué. Se temos essa bandeira em nossas vidas, como nossa causa e razão em nossas vitórias, nós vamos precisar viver em unidade, porém sob o princípio da honra. Deu para começar a entender? Viva em unidade, sob o princípio da honra. Pastor, o que significa honrar? Honrar é valorizar. Parece melhor, e aí você vai analisar aí, analisa aí, pensa direitinho o que você tem visto e ouvido nesses últimos tempos. Parece melhor confrontar quem não aceitamos do que se submeter e buscar pela comunhão crescimento, a obediência e a honra. É muito melhor o confronto. Mata o presidente que dá mais certo. Vota o impeachment que dá mais certo. Vai para as redes sociais falar mal dos pastores que dá mais certo. Sai da igreja que dá mais certo.
Fica sem falar com pai e com mãe que dá mais certo. É isso mesmo? Honrar é valorizar. Honrar é aceitar a direção. Podemos ter opiniões e até discordar em algumas situações, mas quem honra se submete. Nem todo mundo que está em unidade se submete, mas quem honra se submete. O ministro da Justiça estava junto com o presidente. Tinha unidade, mas não honrou. Não me interessa saber a razão, o problema de cada um. É mais fácil tirar do poder. É mais fácil se apontar. É mais fácil você declarar que odeia um, que odeia o outro. Lembra que eu falei para você? Quer um conselho de Deus para a sua vida? Deixa eu falar para você. Não se incline nem para a esquerda e nem para a direita. Honrar é aceitar quem vem em nome de Jesus. Você aceita quem vem em nome do Senhor Jesus? Se você recebe uma criança no nome do Senhor Jesus, você recebe o Pai que o enviou. Está disposto a se submeter e honrar alguém? Você aceita quem Deus coloca lá? Lá em Hebreus capítulo 13 vai falar isso. Que toda autoridade estabelecida nesta terra foi estabelecida por Deus. Seja o prefeito da cidade, seja o presidente da república, seja o papai, a mamãe, seja o pastor, o líder de célula, o líder da diaconia, do louvor, toda autoridade estabelecida nessa terra foi estabelecida pelo Senhor. Honrar é lavar os pés e não expor a nudez. Um filho olha para o pai, embriagado e nu, sai correndo para contar para os outros dois irmãos: vem cá, papai está pelado. Vem cá para você ver o papai pelado. Os dois bons filhos, sabendo disso, pegam um pano, uma manta, e aí vão andando descostas, sem olhar para trás. Pegam então o pano e cobrem a nudez de seu pai. Cão mesmo, né? Amaldiçoado. Os outros dois filhos que cobriram e não viram a nudez do pai, tremendamente abençoados. Lavar os pés e não expor a nudez é um princípio de honra. Quando honramos, somos honrados. Fala comigo: quando honramos, somos honrados. Porque o que plantamos, nós também colhemos. De Deus não se zomba, tudo que você aqui plantar, você vai colher. Creia nisso. Se falamos mal do papai e da mamãe, se falamos mal do chefe no trabalho, que também é uma autoridade estabelecida por Deus, se falamos mal do pastor, dos líderes, dos políticos, só sabemos falar mal, expor nudez, então não honramos. Se submeter em amor não é opcional, é uma ordem do Espírito Santo, pela palavra é Ele quem manda. A gente está confundindo as coisas, só porque a gente sabe, nós cristãos,
filhos de Deus, só porque nós sabemos que Ele habita em nós, que Ele nos escolheu como templo, a gente acha que Ele está ao nosso serviço. É mentira do diabo. Ele é o Espírito do Senhor que está em nós. Isaías capítulo 61 diz: pois o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim. Ele pode habitar em nós, mas Ele está sobre nós. É do jeito que Ele quer, e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus, eu quero declarar para você que isso não é uma opção para você nessa noite, é uma ordem de Deus para a sua vida. Somos guiados por Ele. Jesus nos ensinou isso. Isaías profetizou: Ele habita em nós, mas não é nosso servo. Honrar para crescer, para ser feliz, para viver em paz, para vencer e para ser melhor. No texto inicial, como eu disse, houve uma cooperação. Como eu falei de Josué, do povo, como eu falei ali também de Ur, de Arão. E o texto diz aqui no versículo 12 do capítulo 17 de Êxodo: ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra. Puseram-na debaixo dele. Fala comigo assim: a pedra, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Cooperação total, unidade total e honra total. Ah, mas foi Moisés que foi escolhido lá? Deus chamou ele que fica com a mão em pé lá, ué. Não tem problema não. Azar dele, não mandei ele escolher o chamado, não mandei ele dizer sim. Ele que fica então com a mão levantada, deixa ele cansado lá. Ah, mas Josué, que é o general lá, que é o líder da guerra lá, deixa ele dar os pulos dele lá, ué. Deixa ele fazer as estratégias, deixa ele bater de frente com os amalequitas, não tem problema nenhum. Fala comigo assim: cada um de nós, no corpo, temos uma função. Cada um de nós dentro de casa, temos uma função. Cada um de nós na sociedade, também temos uma função. A base sempre será a pedra. Fala comigo: a base sempre será a pedra. A pedra para mim aqui é rocha. Moisés se assentava sobre ela. A guerra era intensa, precisava de estar sobre a rocha. Sem ela seria tomado de cansaço pelo esforço de manter suas mãos erguidas, permanecer de pé. Então dão a rocha, entregam a rocha para ele se repousar. Você está sobre a rocha, precisa estar sobre a rocha. Josué estava num confronto juntamente com o povo. Líderes, soldados, capitães, de frente à batalha, atuando em suas funções, guerreando a fio da espada. Um mandando vai lá, o outro falando assim: olha, vem para cá. O outro falando assim: olha, pode ir que agora, segundo pelotão, atira, você linha de frente, vai, abaixa agora, retaguarda, é por aí. É um direcionando, o outro fazendo, é uma cooperação. Ur e Arão, ou Arão e Ur, como preferir, sustentando as mãos de Moisés. Arão e Ur representando então o sacerdócio, a fidelidade e a cooperação daqueles que andam lado a lado. Sabe qual é o maior problema de hoje em dia? Da onde a gente menos espera que venha um chumbo na asa. Daqueles que estão mais próximos, infelizmente, são justamente estes que menos honram. A gente sai para pregar em igrejas longe, querido, Deus faz cada maravilha. O povo é batizado com o Espírito Santo, o povo é curado, o paralítico anda, o cego volta a enxergar. Aí você está dentro da sua cidade, da sua própria igreja, parece que não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Falta de honra. É dura a palavra, né?
Eu sei que é. Mas Ur e Arão representam aqueles que estão ao lado, mas que honram, que sustentam as mãos daquele que precisa levantar as suas mãos. Mãos se cansam, braços ficam exaustos. Mãos baixas, presta atenção, significa falta de honra e derrota do povo. Mãos erguidas significa vitória. Mãos cansadas, porém erguidas pelos que estão ao lado, significa vitória pelo princípio da honra. A igreja vence quando há unidade. Falei que ia falar sobre isso, chegou a hora. Mas perde quando deixa de exercer o princípio da honra. Vai muito bem, até que deixa de honrar. Dentro de casa a mesma coisa. Esse exemplo vale para a igreja, vale para a sua casa, vale para a nação, vale para o seu trabalho. Falar sobre isso, como eu falei, é um enorme desafio. Mas se a gente não viver de fato esse princípio, além da unidade, o princípio da honra, infelizmente, vamos deixar de vencer grandes guerras e de viver grandes milagres. Aí a gente até vence uma batalhazinha aqui, a gente até cura uma dorzinha de cabeça ali, ou uma gripinha colar. Mas a gente deixa de ver o paralítico andar, o cego enxergar, aquele que foi condenado à morte sobreviver, de ver o morto ressuscitar. O mesmo Deus quem fez maravilhas no passado é o mesmo Deus de hoje. Ele opera maravilhas, mas Ele é um Deus justo e fiel. Sabe qual é o melhor ambiente para Deus manifestar a sua glória, os seus milagres? Aonde existe unidade, clamor a Ele e honra acima de todas as coisas. Às vezes declaramos religiosamente, já estou caminhando para o final, o louvor já pode vir subindo devagarzinho. Às vezes declaramos religiosamente ou convenientemente o amor uns aos outros, mas não honramos. A gente fala, querido, de maneira conveniente ou religiosa, o amor um ao outro, mas a gente não honra. Deixa eu falar uma coisa forte também que Deus colocou no meu coração e queria que você repetisse comigo, se você quiser e puder. Fala comigo assim, ó: gostar de estar juntos não é honrar. Outra coisa forte que Deus falou: ajuntamento sem honra não é unidade, é apenas ajuntamento. Aonde em sua maioria irá resultar em conversações e desonra. Dizer que ama e não honrar é incoerente, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é verdadeiro e é benigno. Demonstrar que honra para obter benefícios não é exercer o princípio da honra, é bajulação. É política. E é plenamente incompatível com o reino de Deus. A desonra abre um precedente para uma queda coletiva. Tema: desonra de alguns, sofrimento de todos. O esfriamento desse tempo, a falta de amor, as decepções, as feridas na alma, juntamente com um espírito anticristo que já está em nosso meio há milhares de anos. 1 João 2 fala sobre isso. Tem feito as pessoas deixarem de lado a honra em todo e qualquer âmbito, familiar, no país, na igreja. Então, que problema isso tem se tornado? Devemos olhar para Deus, crer em sua palavra e obedecer os seus mandamentos. Honrar os outros, fala comigo, honrar os outros é questão de humildade. Honrar os mais velhos, fala comigo, honrar os mais velhos
é questão de educação. Honrar a líderes, fala comigo, honrar a líderes, é questão de sabedoria. Honrar aos pais, fala comigo, honrar aos pais, é questão de sobrevivência. Para encerrar, honrar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Repete comigo, honrar a Deus sobre tudo e todas as coisas é questão de viver o melhor desta terra e de ser salvo. É a eternidade em jogo. Nesta hora eu gostaria de que você ficasse de pé aí onde você está. E sob esta palavra, sobre esta profecia, eu quero dizer para você e te aconselhar pelo poder do Espírito Santo de Deus, na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, a viver o princípio da honra. Gostaria de pedir para a comunicação tomar todo o cuidado com esta palavra e não deixar ser excluída das redes sociais e colocá-la no YouTube para ela ser visitada todos os dias por milhares de pessoas, porque esta palavra precisa ser conhecida, não eu. A palavra é profética para as igrejas, é profética para as famílias, é profética para a sociedade brasileira, é profética para o mundo. Não adianta só ter unidade se não houver honra. Lá em Malaquias tem uma tristeza descrita. O povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, tem rejeitado pelo Senhor a sua oferta. Deus olha para o povo naquele tempo e usa a boca de Malaquias para profetizar e falar para o povo: olha, eis que eu estou rejeitando as ofertas, estou rejeitando o culto, estou rejeitando o clamor do meu povo, o povo que escolhi, o povo que livrei das mãos de Faraó, o povo que eu dei Canaã, o povo que eu fiz milagres e maravilhas. Este povo me rejeita, este povo não me honra mais, não honra os líderes colocados sobre eles, rejeitam a minha palavra, então eu também o rejeitarei. Rejeitarei as ofertas entregues no altar, rejeitarei os sacrifícios, rejeitarei o culto, rejeitarei até mesmo os louvores entoados de sua boca. A gente precisa viver o princípio da honra no nosso meio, não por conveniência, não para obter vantagem. Estar ao lado do outro só porque vai ter alguma vantagem. Votar em políticos, mesmo sendo corruptos, só para se beneficiar de vantagem. Igrejas se vendendo para obter vantagens nessa terra. Ei, a humanidade espera o nosso melhor comportamento. A humanidade precisa conhecer a honra através das nossas ações.
se a IPV de Saquarema não aprender a honrar a Deus e a quem Deus colocou na autoridade deste rebanho, não vai viver os milagres que Deus preparou. Se os filhos não honrarem seus pais, vão viver pouco sobre a terra. Se não honrarem a Deus sobre tudo, podem até ter os seus nomes excluídos do livro da vida. Quero orar pela sua vida. Quero convidar a minha equipe pastora, meus líderes, a estarem orando pelos elementos da ceia. Neste momento, nós já vamos abençoar. Eu quero também abençoar aí os elementos que você tem na sua casa. Mas você vai esperar para a gente tomar o suco juntos, suco de uva juntos e do pão juntos. Amém? Mas ainda eu quero orar por você. Antes eu quero abençoar os elementos que você tem aí na sua casa. Mas eu também quero orar pela sua vida aqui nesta noite. Está decidindo honrar o Senhor, os seus líderes, e fazer a diferença na sua nação, na sua casa, na sua igreja. Lembre-se de uma coisa: se eles não tivessem honrado o líder, as mãos cansariam, se abaixariam e todos seriam consumidos pelos inimigos. Quero orar por você nessa noite. Primeiro pelos elementos da ceia. Pai amado e querido, eu quero consagrar ao Senhor o suco de uva e o pão. O suco que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo de Cristo nessa terra. Quero abençoar a vida dos teus filhos. Cada um dos que receberam seus kits, aqueles que têm em suas casas, aqueles que compraram por sua própria conta, aqueles que receberam da igreja, a nós que estamos aqui nessa transmissão, eu abençoo e consagro para a glória do teu santo nome, e que possamos, ao participar, não somente fazer o memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus, e mensurarmos a nossa vida eterna, mas também possamos ser dotados de uma unção sobre nós, em nossas vidas, para que possamos entender e ser batizados com o entendimento, com o fogo do Espírito Santo, para sermos convencidos por este princípio necessário no nosso meio, o princípio da honra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Neste momento o Ministério de Louvor vai cantar uma música. Nós vamos distribuir para os irmãos que estão na nossa transmissão aqui, e você vai distribuir para quem está do seu lado aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos esperar para cear juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Adore ao Senhor nessa noite. Aguarde para cearmos juntos, mas adore ao Senhor. Cante, louve em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sobre a Santa Ceia, nós conhecemos esse texto que nos dá uma base para entendermos algumas questões importantes. E dentre todas as coisas, algo que chama muito a minha atenção diz o versículo 26: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há muito entre vós fracos, doentes e vários que já dormem. Deixa eu te falar uma coisa. Examine-se, por favor. Examine a sua mente, examine o seu coração, examine a sua língua, examine as suas atitudes, examine o seu comportamento. Está dizendo algo tão poderoso aqui. Precisa examinar. Se não examinar, a gente não vai conhecer o que existe dentro da gente. E aí pode ser que a gente está até em unidade, mas não está honrando um ao outro. Pode ser que a gente está vivendo junto aí dentro de casa, está vivendo junto dentro da igreja, mas não está honrando, não está cobrindo a nudez do outro, não está lavando os pés do outro, não está se submetendo ao outro.
estamos então em pecado, participando do corpo de maneira indigna, por não conhecer o corpo. Queria que você orasse nesta hora aí na sua casa. Você está já com os seus elementos nas mãos aí. Você vai fechar os teus olhos. E nessa hora eu queria que você se examinasse. Vou pedir para a pastora Angélica que está orando nessa hora, pedindo perdão, é arrependimento. Pedir perdão ao Senhor diante dos nossos erros cometidos por não honrar as pessoas, por não honrar os nossos líderes, por desonrar aqueles que estão sobre nós em autoridade. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, ó Deus, por desonrar os nossos esposos, desonrar os nossos filhos, desonrar, ó Deus, as autoridades constituídas sobre nós. Senhor, nos perdoa. Nós nos arrependemos, ó Deus. Nos arrependemos, ó Deus, de falar, ó Deus, coisas que não são verdades. Nos arrependemos, ó Deus, de amaldiçoar, ó Deus, os nossos governantes. Senhor, nós nos arrependemos, ó Deus. Senhor, tem misericórdia da igreja. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus eu te clamo nesta noite por arrependimento. Senhor, tenha misericórdia, porque nós, ó Deus, defraudamos os nossos líderes, defraudamos muitas vezes os nossos patrões, defraudamos muitas vezes, ó Deus, as crianças, ó Deus, defraudamos muitas vezes, ó Deus, as pessoas que estão acima de nós. Senhor, nos perdoa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Senhor, coloca uma trava na nossa boca quando nós formos, ó Deus, falar do nosso irmão, quando nós formos, ó Deus, falar dos nossos líderes, quando nós formos falar das autoridades constituídas por Ti. Senhor, nos perdoa. Senhor, coloca sobre nós, ó Deus, um espírito quebrantado, que quando, ó Deus, vier, ó Deus, na nossa boca, ó Deus, a vontade de blasfemar, vier, ó Deus, na nossa boca, ó Deus, a vontade de falar mal, de desonrar, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa na mesma hora tocar os nossos corações, que nós possamos ser um coração quebrantado e não duro a serviço, ó Deus, porque o coração duro a serviço, ó Deus, ele é quebrado até que não haja mais cura. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha para o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, não nos unir em desonra, mas nos unir em honra, Deus. Senhor, que essa ceia, ó Deus, venha para, Senhor, lavar o nosso coração, limpar a nossa alma e colocar em nós, ó Deus, um espírito segundo ao Teu, ó Deus, que honra, ó Deus, que honra ao Pai, que honra ao Filho, ó Deus. Assim como Jesus nos ensinou, ó Deus, naquela cruz, ó Deus, que em nós, ó Deus, há um espírito quebrantado de honra, ó Deus, nesta noite, sobre a Igreja Presbiteriana Viva de Saquarema, um espírito de honra venha sobre nós, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a honrar o nosso irmão, sem troca, sem vaidade e sem orgulho, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos reconectar o Instagram, amém? Já cumpriu o tempo, mas você conecta novamente, em nome de Jesus.